A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando a nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando um novo trimestre. Já começamos hoje uma nova lição, a lição número 1 desta nova revista desse trimestre. E nós vamos estudar sobre o livro de Gênesis, o livro dos começos. E o nosso tema que está nessa revista é a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Todas as lições vão voltar atenção para esse sentido aí. A segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. E a nossa lição número 1 tem por título Do Éden até Babel. O autor pegou cronologicamente dentro da história do Éden até a Torre de Babel. Esta é a lição de hoje e nós vamos ver as falhas humanas e as providências divinas nesta lição. Então, a lição número 1, do Éden até a Torre de Babel, quando houve a dispersão humana. Nesta lição, vamos ser destacados 3 tópicos importantes que aconteceu no início da história humana. Vai ter a queda do homem, a entrada do pecado, aí em seguida a promessa de Deus. Então, quando o pecado entrou no mundo, Deus já entrou com a providência de resgatar, de redimir a humanidade. O dilúvio, quando estava o pecado espalhado de uma maneira na terra, de uma maneira grande, de uma maneira que Deus já não aprovava, então Deus entrou com a parte do dilúvio, cumprindo a sua promessa de que Deus habitaria nas tendas de Sem. Deus salvou uma família, a família de Noé, e através do descendente de Noé, Deus começou já a trabalhar numa família, os semitas, que posteriormente geraram os judeus, de onde nasceu o Salvador da humanidade. Então nós estaremos nessa lição estudando esses 3 tópicos. E depois, novamente, o homem errou, tentando fazer a Torre de Babel, e contrário à vontade de Deus, que era que o ser humano se espalhasse pela face da terra, formasse nações, para que de nações nascesse, de uma nação nascesse o Salvador do mundo. A promessa da bênção em escala mundial. Toda a visão do livro de Gênesis abre o nosso conhecimento para todas as Escrituras. Os estudiosos dizem que se nós não tivéssemos o livro de Gênesis, ficaria muito difícil de nós compreendermos todas as Escrituras. E aqui, numa escala mundial, Deus já abre o nosso entendimento, mostrando que houve uma queda humana, mas houve também uma providência divina para redimir a raça humana, o ser humano. Então, nós vamos começar logo no início a falar do Jardim do Éden. Gostaria de lembrar que o Éden é uma região maior. O Jardim do Éden fica dentro do Éden. Então, uma coisa é o Éden, outra é o Jardim do Éden, onde Deus colocou ali o primeiro casal. E para mostrar, para que não foi uma historinha, uma invenção ou uma ficção, nós vamos mostrar dentro do globo terrestre que os estudos são feitos à procura deste lugar. Onde estava o paraíso? A maior probabilidade é que estava aqui próximo ao Golfo Pérsico, onde o rio Tigre e Eufrates se desembocam, e ali um terreno muito fértil, muito próprio para ter o Jardim do Éden, conforme as Escrituras nos ensinam. Então, o rio Tigre e Eufrates, aqui poderiam ter existido o rio Gion e Pison posteriormente, mas com a descida da terra, o Golfo Pérsico cedeu, e aqui é possivelmente o lugar mais provável da existência do Jardim do Éden. Outros chegam a afirmar que o Jardim do Éden fosse aqui, e nessa região aqui. O importante é que nós estamos na Mesopotâmia, meio, entre rio, potamo, rio. Então, o
Jardim do Éden aconteceu aqui, tá? Para a gente ter uma visão de que não era uma ficção, era uma realidade. E ainda estudiosos procuram procuram entender onde era o Jardim do Éden. Então, o Jardim do Éden, aqui nessa região, próximo ao Golfo Pérsico, uma região muito fértil, com capacidade tal para ter o Jardim do Éden, conforme nós lemos nas Escrituras. Então, o que é Éden? Região descrita na Bíblia como um lugar onde Deus criou um jardim para Adão e Eva, o chamado paraíso. Então, Éden é um lugar onde Deus criou um jardim para colocar ali o primeiro casal. No Jardim do Éden, a Bíblia nos faz referência a duas árvores. A árvore da ciência do bem e do mal, que eles não poderiam tocar nem comer, e a árvore da vida, que eles poderiam se alimentar. Uma vez que o pecado entrou no mundo, Deus já os expulsou do Jardim do Éden, porque eles não poderiam comer da árvore da vida, porque daria vida eterna. Agora eles precisavam de ser redimidos, eles precisavam de ser salvos, reconciliados com Deus, e a árvore da vida vai ter referência agora lá no livro de Apocalipse, quando Deus redimir toda a humanidade, vai falar novamente da árvore da vida. Interessante também no Jardim do Éden, que se refere a um rio, e esse rio se divide em 4 partes. O rio, na Bíblia, traz para nós a ideia de manancial, de zelo de Deus para com o ser humano. E Deus é tão zeloso que o rio, ele se dividia em 4 rios, como mananciais, para que o ser humano tivesse o melhor de Deus na sua vida. Essa é uma ideia de princípio que nós encontramos biblicamente, e nós podemos ver pelo mapa, nós podemos ver pelos estudos, uma grande probabilidade de um Jardim do Éden real, onde Deus colocou o ser humano depois de tudo criado por ele. O texto áureo escolhido para esta lição foi então quando o ser humano pecou e Deus entrou com a previdência de redenção. Gênesis 3:15 é a promessa de redenção. É chamado pelos estudiosos como proto-evangelho, o início do evangelho, um evangelho resumido. O ser humano pecando e Deus entrando para resgatar o ser humano. E como seria essa remissão, esse resgate do ser humano? A Gênesis 3:15 traz para nós este resumo: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste momento, Deus pronuncia essa palavra de redenção. O descendente da mulher para salvar a humanidade. O descendente da serpente apenas ia ferir o calcanhar do descendente da mulher, tal forma que Jesus pagou pelo preço na cruz do Calvário, apenas um ferimento no calcanhar. Mas o descendente da mulher trouxe a salvação, ressuscitando ao terceiro dia e trazendo um resgate para toda a humanidade. Esse versículo é muito importante para a compreensão da Bíblia. Então, Deus encarregou Adão e Eva de cuidarem e protegerem do jardim de Deus. É chamado também de jardim de Deus. Veja que Deus disse que era para eles cuidarem e protegerem, porque Deus, na sua onisciência, já sabia que o inimigo já estava rodeando o jardim do Éden para trazer uma catástrofe. Então Deus disse: cuida e protege. Olha aqui: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar, cuidar e guardar, proteger. O ser humano tinha 2 missões: uma, cuidar, e a outra, proteger de toda a cilada do inimigo, conforme aconteceu pelo ser humano não ter protegido, não ter tido este cuidado. Mas Deus entrou com uma providência. A verdade aplicada
diz o seguinte: o Senhor Deus, que criou todas as coisas conforme a sua vontade, é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que o homem poderia errar, não que Deus quisesse isso, mas errando o ser humano, pecando, deixando o pecado entrar, Deus já tinha uma providência para salvar a humanidade. Isso desde a criação do homem, Deus já tinha prometido, já tinha propósito de Deus, fazia parte dos planos de Deus enviar Jesus Cristo para resgatar a humanidade. Então, precisamos cultivar e guardar os jardins de nossas vidas. Olha que pensamento interessante. Precisamos cultivar e guardar os jardins de nossa vida. As nossas vidas, as nossas famílias, a nossa alma, os nossos afazeres, a nossa existência nessa terra são verdadeiros jardins que precisam ser cultivados e ao mesmo tempo guardados. Precisamos cultivar e guardar os jardins da nossa vida. Essa é a primeira mensagem do livro de Gênesis. Então, o texto de referência para esta lição é o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criando o homem à sua semelhança para dominar sobre todas as coisas. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. De Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do dia sexto. Então o próprio Deus ficou feliz com a sua criação, animais, aves e o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, para dirigir, para dominar, para cultivar toda este ambiente glorioso que Deus criou. Mas Deus alertou: cultive e guarde, proteja. E o ser humano não cumpriu com essa missão de proteger. Então, quando Deus criava o ser humano, tudo que ele criou pela palavra. Ele disse: haja luz. Então, pelo agir, pelo pronunciar da palavra de Deus, as coisas vieram à existência. Mas quando da criação do homem, Deus criou com as próprias mãos. E a nossa imaginação e o nosso entendimento deve ser o seguinte: que o ser humano foi criado com todas as propriedades biológicas, químicas e físicas da terra. Por isso, o ser humano veio da terra. Tanto é que quando falece, a Bíblia nos diz que o espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra de onde veio, e nós sabemos que interage rapidamente o corpo com a terra de onde veio o ser humano. O importante não é a situação física, mas que o corpo do ser humano tem as mesmas propriedades da terra. Estudando um pouquinho mais do original, o ser humano foi chamado de Adão, porque ele foi tirado da Adama. A terra era chamada Adama, e da Adama Deus tirou o Adão, Deus tirou da terra o ser humano. E quando está falando de Adão aqui no início, está falando do ser humano, não do nome próprio de Adão. Está falando de Eva e Adão, que tiveram esses nomes posteriormente, mas a palavra Adão significa ser humano, criado
criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o que importa é saber que o ser humano no seu corpo tem a semelhança da terra de onde ele veio. Depois que Deus soprou no ser humano, sim, agora ele tem algo de Deus na sua vida, a sua semelhança, com capacidade de pensar, com capacidade de escolher entre o bem e o mal, que nós chamamos de livre-arbítrio. Agora o sopro de Deus entrou nesta vida que veio da terra e nós temos parte de Deus dentro de nós. A introdução da lição diz o seguinte: nesse trimestre estudaremos lições com base no livro de Gênesis, identificando-o como o livro dos começos. Então aqui começou a criação da terra, a criação do ser humano, dos animais, das aves, também foi o começo do pecado, também foi o começo da providência de Deus para resgatar o ser humano. O livro de Gênesis tem muitos começos, mas Deus em todos esses começos estava resgatando a humanidade, sempre agindo em favor de resgatar o homem que caiu no pecado. Então, a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada e tudo muito bem. Além de Deus fazer do nada, ele fez muito bem. O verbo em hebraico usar para criar do nada ou trazer à existência é chamado de bará. Bará significa criar do nada e trazer à existência. Só o Deus Todo-Poderoso pode usar esse verbo, de trazer à existência aquilo que não existe. E Deus fez isso no princípio, no livro de Gênesis. Então, a introdução. Nesta lição serão enfatizados os seguintes assuntos. Agora é uma introdução da nossa lição número 1. A maravilhosa e perfeita obra da redenção, planejada por Deus antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, pela sua onisciência, ele já sabia o destino que as coisas iam tomar, a queda do ser humano, e lá na fundação do mundo, Jesus já tinha dito que ele ia se oferecer em favor da humanidade para resgatar o homem do pecado. A multiplicação da maldade, a maldade só aumentando, e a origem das nações e a dispersão dos povos. Então, Deus queria criar, expandir e depois formasse nações para que de uma nação nascesse um Salvador que fosse o resgatador de toda a humanidade, salvar a todos. Isso nós chamamos a gloriosa obra da redenção. Muito gloriosa, muito ampla, a nível mesmo assim de uma dimensão tremenda. A redenção, o plano de Deus, a gloriosa obra da redenção. Então, no tópico 1, agora começando a nossa lição, de fato, nós vemos Elohim. Elohim é o primeiro nome que aparece para Deus, o Criador e Senhor de todas as coisas. Então, Elohim, o El é o Deus autoexistente. O Elohim dá a ideia de plural, dá a ideia de trindade, dá uma ideia de trindade. O Elohim é o Deus autoexistente, poderoso para criar todas as coisas e sustentar as coisas, mas relembrando que é a trindade. Nós vamos ver que Deus criou o mundo, nós vamos ver que em João capítulo 1, versículo 3, que Jesus criou o mundo, nós vamos ver que o Espírito Santo abraçava a terra para que houvesse vida na terra. Então o Elohim, a trindade, criou o mundo e sustenta o mundo com a palavra do seu poder. Então, só para relembrar, em hebraico, Elohim escreve desta forma. Leia-se da direita para a esquerda, e o Elohim, aqui está o mundo hebraico que dá a ideia de plural. Elohim, o Deus Todo-Poderoso, assim Deus se revelou ao ser humano como Criador. Lembrar sempre que o livro de Gênesis foi feito para provar que Deus criou o mundo.
Por exemplo, o livro de Gênesis capítulo 1 chama-se a canção da criação. Quando o ser humano aprendeu o hino da canção da criação, as gerações iam cantando de geração em geração, até chegar à época de Moisés, e Moisés no ano 1350 a.C. escreveu o livro de Gênesis, provando que Deus criou o mundo. O mundo não aconteceu por um acaso, mas Deus, pela sua palavra, trouxe a existência e pelas suas próprias mãos fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, ele é um ser supremo do universo. O Elohim é um Deus dos muitos nomes. De Deus na Bíblia hebraica significa literalmente supremo, poderoso. É um nome que enfatiza o imenso poder de Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia muitos nomes para Deus. Yahvé, nós vamos encontrar Elohim, nós vamos encontrar Adonai, que significa meu Senhor. Muitos nomes de acordo com a atuação de Deus naquele momento. E o Deus Criador, poderoso para criar e sustentar, nós dirigimos a Ele como o Elohim, o Deus poderoso, a Trindade, agindo, criando e sustentando. Então, para Deus existem muitos nomes e a gente estuda e aprende. Aqui o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, o Deus que está no controle, o Jeová Shalom, o Deus da paz, o Jeová Jireh, o Deus da providência, o Jeová Rafá, o Deus da cura. Então nós encontramos na Bíblia vários nomes de acordo com a atuação de Deus naquele momento. Mas no livro de Gênesis ele é apresentado como Elohim, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Então, como o povo de Israel que nasce na glória dos propósitos de Deus e acaba aparecendo no estado de escravidão no Egito, o livro de Gênesis nos responde esta pergunta: como que Deus escolhe uma nação para que desta nação nascesse o descendente, o salvador do mundo? Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra prometida, que através do seu descendente, Jesus, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mas de repente você vê a nação de Israel lá no Egito como escravo. Como isso poderia acontecer? Eles lá servindo de escravos para a construção de pirâmides e ídolos que agradasse aos egípcios. Como poderia estar acontecendo isso com a nação de Israel? O que estava acontecendo? Eles servindo aos egípcios por causa da falha humana, porque Deus queria polir, trabalhar esse povo de Israel a ponto de valorizar a nação de onde nasceria o Salvador. Aí Deus tiraria eles passando pelo Mar Vermelho, 40 anos de deserto, passando pelo Rio Jordão, habitando na terra prometida, para que ali nascesse o Salvador do mundo. Então, 1.1, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele disse: façamos o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança, nós vemos aí um tipo de uma reunião entre a Trindade. Façamos o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança. Mas pela onisciência, a Trindade já saberia que o homem ia pecar. A segunda pessoa da Trindade diz: eu me torno humano para ir e morrer em favor da humanidade, resgatar a humanidade. Então, o plano de Deus para a nossa salvação iniciou-se antes da fundação do mundo, quando Jesus ofereceu por nós. Assim, o plano da redenção divina não foi um desesperado plano B de Deus para resolver o problema da queda. Não foi um plano B, já algo
que estava no plano de Deus desde a eternidade. Aquele que teria o calcanhar ferido, lembra lá em Gênesis 3:15? Aquele que teria o calcanhar ferido pela serpente é o mesmo descendente da mulher que ele esmagaria a cabeça na cruz. Então, quando Deus fala que o inimigo ia apenas ferir o calcanhar, ele estava se referindo que o Salvador do mundo ia ser ferido na cruz do Calvário, mas ia ressuscitar vitorioso e glorioso para salvar a humanidade. Gênesis 3:15 já lemos, mas podemos repetir. E porém a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus ferindo a cabeça da descendência da serpente, enquanto o inimigo feria apenas o calcanhar de Jesus. Jesus continua vitorioso, sendo nosso Deus e Salvador. Para melhor entender, olha aqui, o inimigo, tendo a sua semente ou descendência, gerou o pecado. A mulher, tendo a semente ou o seu descendente, gerou o Senhor Jesus, que venceu o pecado e venceu o inimigo. Esse versículo fica bem claro olhando para este gráfico aqui. A descendência maligna do inimigo gerando o pecado. A descendência da mulher, o descendente Jesus Cristo, superando o pecado, pagando todo o preço para que nós tivéssemos a salvação. Então, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, antes mesmo de Deus criar o mundo, o ser humano, Deus já disse que o Salvador viria e Jesus já se ofereceu para salvar a humanidade. Mas a sua morte estava determinada antes da fundação do mundo. Olha o que está em Apocalipse. E adoraram a todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, aqueles que não aceitaram Jesus. A Bíblia diz que todos os joelhos vão dobrar perante o Senhor, os salvos e os não salvos. Mas nós que já temos Jesus, já temos o nome escrito no livro da vida, temos a alegria de dobrar os nossos joelhos perante o Senhor. Na vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós dobramos os nossos joelhos em reverência ao nosso Salvador, mas toda a humanidade vai dobrar os joelhos e prestar conta no dia do juízo, e nós estaremos com Cristo salvos, porque nós já aceitamos Jesus como nosso Salvador. Precisamos ler toda a Escritura tendo isso em mente, que lá na eternidade Deus planejou que o Salvador viria ao mundo, que ia fundar uma igreja, e esta igreja ia pregar o Evangelho, e muitas pessoas iam aceitar a mensagem do Evangelho, crerem em Jesus e dobrar os joelhos por amor a Jesus, não só no momento do juízo, mas sempre glorificando a Deus. Então, Jesus veio a essa terra, deixou a sua glória, ele agiu como um cordeiro. João Batista, apresentando Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus viveu como um cordeiro, serviu como um cordeiro e por fim deu a própria vida para salvar a humanidade. Depois ele foi sepultado, mas nós sabemos que ele foi sepultado como um cordeiro e ressuscitou como um leão. João, em Apocalipse, tem aquela grande visão do livro selado, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e ele disse que chorava muito porque ninguém poderia abrir o livro. Mas o ancião disse para ele: tem um leão da tribo de Judá que tem poder de abrir o livro. Aí João olhou, ele era semelhante ao cordeiro. O ancião olhava, ele era semelhante a um leão. Jesus foi sepultado como cordeiro, ressuscitado como leão. E João precisava do cordeiro para ele e para toda a igreja, para que nós agora pudéssemos adorar o leão da tribo de Judá. Então, temos nessa famosa passagem de Gênesis 3:15 o proto-evangelho, um evangelho já resumido de tudo que
contém na Bíblia o primeiro evangelho. Ali já está a primeira mensagem de salvação. O anúncio de uma luta prolongada, antagonismo perpétuo, feridas de ambos os lados e a vitória final do descendente da mulher. No primeiro pecado, Deus já ofereceu o descendente da mulher. E em toda a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, termina todos glorificando Jesus, que venceu esta grande batalha, e estão vencendo com ele aqueles que o aceitam como seu Salvador. Então, a semente da mulher, ou o descendente da mulher, o Salvador do mundo. 1.2. Deus que vela pela sua palavra. O que Deus disse, Ele cuida para que se cumpra, e cumpriu em toda a história da humanidade. O desenrolar histórico que se deu desde esta promessa divina no Éden até a sua consumação não consiste de acidentes aleatórios, obras do acaso e atrapalhadas humanas. Não, as coisas não aconteceram por acaso. Deus esteve sempre no controle. Até mesmo como a nação de Israel estava no Egito, Deus estava no controle, formando uma nação que dessa nação nascesse o Salvador. Deus conduziu e conduz a história de uma forma misteriosa, amorosa, soberana, para que o que Ele prometeu permanecesse de pé. Deus disse que assim aconteceria, viria o descendente salvar a humanidade, e toda a história Deus zelou para que a sua palavra se cumprisse. Então, a história dirige-se a uma meta, um propósito, a consumação do propósito divino. Portanto, a história não se faz, mas já está se cumprindo. O que está acontecendo na história nada mais é do que Deus disse no início. Então, o Redentor viria como a semente da mulher, ou o descendente da mulher. Uma revelação clara à encarnação do Verbo e nascimento virginal de Cristo, e esta mulher descenderia da nação de Israel. Então, isso estava tudo no propósito de Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão, Jafé, e aí começou a descendência de Sem, os semitas, de onde nasceu a nação de Israel, dos semitas, e de onde nasceu o Salvador do mundo. Tudo sob o controle de Deus. Daí Deus, ao preservar a nação de Israel em toda a sua história, de erros e fracassos, está garantindo o cumprimento daquilo que Ele prometeu, pois Deus mesmo cuida para que a sua palavra se cumpra. Então Deus mesmo, não só a nação de Israel foi para o Egito, mas foi escravizada na Babilônia, foi invadida por muitos países, mas continuou de pé até que o Salvador nasceu ali, e até a volta de Jesus também. Deus com o propósito de uma nação, para que desta nação nascesse o Salvador do mundo. Então, Jesus Cristo, o maior e mais maravilhoso presente de Deus para a humanidade. Quer receber um grande presente de Deus? Aceite Jesus. Este é o maior presente que Deus poderia te dar e me dar. Aceitando esse presente, nós estaremos aceitando o plano de Deus para a nossa salvação. Então, o que está escrito em Jeremias? E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que Deus prometeu há séculos, há milênios, está se cumprindo, porque Deus cuida de cumprir a sua palavra. E o que diz Malaquias? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está dizendo, a nação de Israel não é consumida, porque Deus não muda, porque dali nasceu o Salvador, e ali também está prevista a volta de Jesus Cristo. Então, lembre-se de uma coisa: Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. A promessa de milênios está se cumprindo nos nossos dias. Então, 1.3, a semente da mulher, ou seja, o descendente da mulher. A serpente que estava no Éden ouviu numa
numa mesma frase, Deus falar tanto do destino de Cristo, assim como do seu próprio destino. Deus falou: da descendência da serpente nasceria um que ia ferir o calcanhar, mas nasceria da mulher um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Ali Deus já estava falando do destino dos dois, do derrotado e do vitorioso Jesus Cristo, descendente da mulher. Então, Gênesis 3:15 já foi lido várias vezes, é só para nossa lembrança. Então, a salvação, o plano da salvação é Jesus com as mãos furadas, cravadas na cruz, é que pode ser estendida para nós sermos salvos. Aconteceu na história? Aconteceu, mas já previsto antes da fundação do mundo, e cumpriu tudo conforme Deus quis, e hoje Deus coloca esse plano da salvação à disposição da humanidade, à sua disposição, à minha disposição. Então, ainda assim passou a história tentando impedir que o descendente da mulher viesse ao mundo. Então, quando Jesus está para vir ao mundo, o inimigo lutou tanto para que Jesus não viesse. Já no nascimento de Jesus, Herodes já queria matar Jesus e matou as crianças para que tentasse impedir que Jesus atuasse como Salvador da humanidade. Tentou destruir a nação de Israel, uma enorme quantidade de tentativas inimigas para destruir uma nação de onde nasceria o Salvador. Quando Israel estava no Egito, Faraó tenta exterminar a próxima geração de hebreus, matando os recém-nascidos homens para eliminar as possíveis ameaças de rebeliões. Então o povo de Israel no Egito foi ordem de Faraó que todos os meninos fossem mortos. Para quê? Já impedindo que nascesse um Salvador ali no meio deles. Mas Deus tomou uma providência sobre o nascimento de Moisés, que foi um tipo de Salvador do Egito, que estava tipificando que Jesus viria posteriormente. Olha o que está escrito em Êxodo: e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho homem, matai-o, mas se for filha, então viva. Lá no Egito mesmo, o inimigo já estava usando o Faraó para ver se o Salvador não nascesse. E quando Jesus nasceu também, a luta foi semelhante, mas Deus deu vitória. Ele disse: eu não mudo, ele vela pela sua palavra para cumprir. Olha que pensamento interessante. O povo de Deus passou 430 anos no Egito, e clamou ao Senhor por causa da escravidão. Quando a nação de Israel clamou a Deus por causa da escravidão, Deus ouviu o seu clamor e entrou com a providência, tirando a nação, abrindo o mar vermelho para que eles saíssem dali. Então, se esta loucura tivesse o pleno sucesso, a loucura de Faraó de exterminar o Salvador, se essa loucura tivesse pleno sucesso, a raiz pura de Israel, de onde o Redentor nasceria, se perderia com a miscigenação egípcia. A ideia dele era que misturasse a nação de Israel com os egípcios, mas mesmo estando lá escravizados, eles não se misturaram, mantiveram uma nação separada, uma nação que descendeu de Abraão, segundo a promessa de Deus, onde nasceria o seu descendente que ia abençoar todas as famílias da terra. Por trás da intenção insegura e infanticida de Faraó, estava a serpente tentando ferir o calcanhar de Israel para que o Redentor não chegasse a nascer. Então o inimigo já estava ali fazendo de tudo para que não nascesse o Salvador. E Deus sempre com a sua providência. Mesmo em meio a caos, nasce Moisés ali no Egito, mesmo diante daquela situação. Deus, porém, salvou Moisés das águas, varão hebreu de sangue puro que redimira Israel da escravidão egípcia. Moisés tirou o povo da escravidão egípcia. Jesus nos tira da escravidão do mundo para a terra
terra prometida, algo muito espiritual e aqui tipificado na saída do povo de Israel do Egito. Olha o que diz Êxodo capítulo 2: e foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo ele que era formoso, escondeu-o 3 meses, não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino, a Miriam, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Então, a Joquebede, a mãe de Moisés, tendo o filho, precisou colocar no rio, porque não podia mais escondê-lo. E não foi uma situação muito fácil para uma mãe colocar um filho em um cestinho, aguardar a providência de Deus sobre o destino dele, e Deus cuidou de tudo isso, enquanto Miriam também já estava sendo usada por Deus. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Ela já entendeu que era descendente de hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino, a Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Essa foi a história inicial de Moisés, porque Deus ia usá-lo para tirar Israel dali, para eles voltarem à terra prometida e dali nascer o Salvador, Jesus. Então, foi assim que as coisas aconteceram naquele momento. Então, Deus usou Moisés como um tipo daquele que no futuro viria para libertar o povo da escravidão do pecado. Egito, na Bíblia, traz uma tipificação do pecado, do mundo. Assim como Deus tirou Israel do Egito, Deus também nos tirou do mundo de pecado, usando a pessoa de Jesus Cristo, o descendente da mulher. Olha o que está escrito em Mateus 1:21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só Jesus salva. Temos repetidas vezes falado isto. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira salvação está na pessoa de Jesus. Então, Moisés é um tipo de libertador. Libertou uma nação de dentro de outra nação, escravizados. Jesus, o grande libertador que liberta do pecado, das influências malignas e traz a pessoa para o reino de Deus. Tópico 2. O coração do homem e o coração de Deus. Como é o coração do homem e o coração de Deus? Após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. O mundo que nós vemos e vemos na história não é aquilo que Deus planejou. Deus planejou o melhor para o ser humano. Está escrito na Bíblia que os pensamentos de Deus são os melhores para nós. Mas nós vemos em toda a história que a humanidade cada vez mais caindo e decaindo em pecado, em contradições, em problemas difíceis de resolver, que necessita da intervenção divina para salvar. Não foi este o mundo que Deus planejou, mas Deus entra com ação tentando e procurando salvar aqueles que o aceitam como seu Salvador. Gênesis, cujo significado simples é começo, Gênesis significa começo, sinaliza de fato o começo de tudo, inclusive do sofrimento da história humana. Já na primeira família nós já encontramos o pecado entrando ali no Éden, já vemos que Caim matou Abel, então logo no começo já vemos também o começo de
de tudo aquilo maravilhoso que Deus criou e também o começo do mal e o começo da providência de Deus para resgatar o ser humano. Veja como Deus é maravilhoso, e a Bíblia diz para nós que Deus amou o mundo de tal maneira, sempre tentando resgatar, mesmo o homem tendo entrado numa queda de pecado, de afastamento de Deus. Ele continua amando o mundo de tal maneira. Então, o livro de Gênesis é o início de tudo, tudo de bom e também as coisas erradas que entraram através do pecado, da queda do ser humano. Então, Gênesis, para entender o presente, temos de voltar ao início. Quando lemos as Escrituras, vemos que o pecado entrou no mundo. Deus não tem participação nessas coisas maléficas que entraram. Tudo que Deus fez foi bom. Está escrito no livro de Gênesis que tudo que Deus fez é muito bom. Então, por que não está muito bom? Porque o ser humano saiu das diretrizes traçadas pelo Criador. Agora, todo aquele que individualmente volta até Jesus, ele redime, salva e dá vida eterna e prosperidade também neste mundo. Então, 2.1, o mal no íntimo do coração. O mal está interiormente em nosso coração. Assim como o reino de Deus está no coração daqueles que estão salvos. Perguntaram para Jesus aonde fica o reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus está no coração. Assim como o reino de Deus está no coração dos salvos, o mal está no coração da pessoa que não tem Cristo, que voltou as costas para Deus. Então, o primeiro homicídio dentro da primeira família com Caim e Abel mostra como a raça humana e sua história seria marcada pelo morrerás, decretado no Éden. Deus disse, se comeres da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Olha o que está escrito, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora veja uma comparação do que Deus falou e do que a serpente falou para a mulher. Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, o que a serpente falou? Disse a serpente à mulher, certamente não morrerás. Já acrescentou um não aqui radical, saindo totalmente fora da promessa de Deus, daquilo que Deus tinha dito que ia acontecer, tá? É muito importante também, não só a morte, mas o homicídio entrou na rotina humana e não saiu mais. Temos visto até os dias de hoje, guerras e muitas coisas acontecendo, entrou no mundo, nada planejado por Deus, consequência do pecado, da queda humana, mas mesmo assim Deus ama o mundo e quer redimi-lo. Pelo contrário, foi institucionalizado esse pecado, essa falha. Caim e Abel foram os primeiros irmãos e Caim o primeiro homicida. Já sabemos disso. Por quê? Porque o pecado, a maldade estava no coração de Caim. Num mundo tão grande, com tanta extensão, mas a maldade estava no coração de Caim. Então, aí com isso ele matou o seu irmão Abel, já no começo de um mundo tão grande, com tanta disponibilidade, por inveja, por uma situação, o mal estava no coração de Caim. Então, Gênesis 4:15, o Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que a matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Deus não queria que ninguém tirasse a vida de ninguém, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, até para Caim também Deus estava mostrando que não era para tirar a vida humana, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Em que sentido? Capacidade de raciocinar, de sentir, ter o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Isso Deus deu ao ser humano. Gênesis 9:6, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então só Deus tem a autoridade sobre a vida do ser humano.
Então, como filhos de Deus, temos que tentar todos os dias sermos mais parecidos com o Pai. Precisamos, imagem de Deus, procurarmos buscar uma vida parecida com a do Pai. Essa narrativa simboliza a degeneração humana desde o princípio. Desde o princípio que a degeneração só vai aumentando. Nada havia no meio ambiente de Caim que o tivesse levado a matar o seu irmão. A oferta dele com Deus era uma questão íntima, o que estava no coração dele. Não tinha razão dele ir contra o seu irmão. Cada um estava fazendo a sua oferta. E Deus olhou para o coração de Caim. O ato originou-se da maldade do íntimo do coração de Caim. Não era isso que Deus queria, mas o ódio estava ali no coração de Caim. O ambiente não explica nem origina a maldade, não é o ambiente, é o coração. Nós costumamos dizer, Adão pecou no paraíso e Jesus venceu o inimigo no deserto. Então não é o ambiente que faz a situação maléfica acontecer. A maldade está no coração do ser humano e precisa ser tirada através da salvação de Jesus Cristo. Ela já está posta à porta da alma, esperando a oportunidade de manifestar as trevas interiores. Então, o mal está no coração do homem e qualquer oportunidade o inimigo aproveita para fazer essa degeneração cada vez mais aumentando na face da terra. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, quem pratica o mal, ele não vem para a luz, porque a luz revela se tem problema interior ou não. No lugar, na luz, e Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Perto de Jesus, as nossas falhas são reveladas, nós confessamos as nossas falhas, somos perdoados e glorificamos a Deus. Então, a adoração no Éden. A existência humana só encontra plenitude de sentido e propósito quando está em íntimo relacionamento com o Criador. Adão e Eva puderam experimentar isto no Éden, antes da queda. O que aconteceu após o primeiro pecado? Perderam o relacionamento com Deus, perderam a sua intimidade com Deus. Jesus veio trazer novamente o relacionamento das pessoas com Deus. Tópico 2.2, a tristeza no íntimo de Deus. Agora nós vamos ver a tristeza que gerou no coração de Deus pelo homem, a sua imagem, ter pecado. Então, o mal no íntimo do homem manifestou-se a tristeza no íntimo de Deus. A forma mais próxima de descrever essa tristeza de Deus estão nas palavras. Olha o que está escrito em Gênesis. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Lembrar já de imediato que a palavra arrepender para o ser humano é se entristecer pelo pecado e mudar de posição em relação a Deus, voltar-se para Deus. A palavra arrepender-se referente a Deus é que Deus entristeceu. O que foi acontecer com aquelas pessoas que Ele fez com tanto amor e queria o melhor para elas? Então, esse arrepender de Deus significa que Deus suspirou de tristeza em ver aquela situação, mas Deus sempre agindo para resgatar. Então, Deus se arrepende? Deus se arrepende? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende assim como nós arrependemos. Por que Deus não se arrepende? Porque Deus não erra, mas Deus entristeceu ao ver a humanidade degradando cada vez mais. Por isso Ele providenciou o Salvador, Jesus Cristo. Então, o mal no íntimo do homem manifestou a tristeza no íntimo de Deus. Então, Deus intimamente sentiu triste com aquela situação.
A forma mais próxima de descrever esta tristeza de Deus estão nas palavras: então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração, tá? Então Deus sentiu tristeza de ter feito o ser humano quando o pecado foi degradando cada vez mais. E logo em seguida nós vamos ver o dilúvio, que foi uma vontade de Deus de purificar a terra. Então, olha aí que mensagem bonita. Cuide para não entristecer o coração do teu Deus. Não deixamos Deus triste com as nossas atitudes. Nós precisamos voltar sempre para Deus em obediência. Então, essa tristeza é revelada depois que Deus constata o estado avançado do coração humano para o mal. A cada dia o mal aumentando, a população aumentando, o ser humano enchendo a terra, mas também enchendo a terra de maldade. E isso entristeceu a Deus. Gênesis 6:15 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Então Deus está vendo que o mal veio e continuava proliferando e aumentando à medida que a humanidade aumentava, e sempre continuamente. Então isso entristeceu muito Deus. Olha o que está escrito em 1º livro de Reis: Deus se entristece quando concede poder a alguém para fazer a sua vontade, mas esse alguém opta por fazer o mal, andar contrário à sua vontade e ainda induzir pessoas a distanciar-se da verdadeira religião, da ligação com Deus. Então Deus fica triste quando a pessoa afasta de Deus e ainda induz outras pessoas a afastarem de Deus. Agora Deus se alegra quando alguém fala do seu nome e da sua palavra, trazendo pessoas para aproximar de Deus. Então, o verbo arrepender-se, referente a Deus, literalmente significa suspirar, suspirar de tristeza. Descreve o fato de se arrepender e de ficar triste apenas no sentido derivado. O arrepender de Deus não é o nosso arrepender, que exige de nós uma mudança de posição. Deus não muda, Ele não tem que mudar de posição, mas Ele suspira de tristeza em ver a maldade espalhando pelo mundo. O escritor não quer dizer que Deus lamenta ter criado o homem, de jeito nenhum, mas que Deus suspira de tristeza com o que está acontecendo. Deus não se arrependeu de ter nos criado, Deus se entristece com a maldade que espalha no mundo. Então, Deus é o único que reconstrói o teu coração, mesmo quando você entristece o dele. Deus fica triste com a nossa situação, mas mesmo assim Ele quer reconstruir e nos trazer para perto dele. Olha que interessante, esta constatação culminou no dilúvio. Então estamos vendo na história da humanidade, agora chegando perto do dilúvio. E é-nos dito que Deus se arrependeu de haver feito o homem e decide fazê-lo desaparecer da face da terra. Um pouco antes do dilúvio, toda a geração era má. Somente a família de Noé estava com temor de Deus e buscava a Deus. Mas toda a geração era má e o coração de Deus estava triste com aquilo. Olha Gênesis 6:7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, uma família foi salva, a família de Noé. Deus se arrependeu de fazer o homem? Deus se arrependeu, Deus entristeceu com aquela situação. E Deus precisou de enviar um dilúvio para purificar a terra, salvando a família de Noé através da arca, porque era a família única que agradara a Deus naquela época. Então, arrasando o mundo através do dilúvio, ia começar tudo de novo através de uma família. Lembrar que agora não é uma família sem o pecado original
original já era um pouquinho diferente da época de Adão, mas Deus queria recomeçar uma geração diferente. Gênesis 6, 5 e 7. A geração má e incrédula. Deus se entristece de ter feito esta geração. Deus se entristeceu de ter feito ao ser humano. Então, 2.3, graça em meio ao juízo. Glória a Deus por isso. Em meio ao juízo de Deus, sempre houve a graça de Deus operando para a salvação do ser humano. Até mesmo quando Adão e Eva pecaram, os querubins impediam que eles tocassem na árvore da vida, porque eles não podiam tocar na árvore da vida, porque eles tinham pecado, precisavam de arrepender. Ali também havia graça de Deus. A graça de Deus sempre atuante. Tudo foi feito pela graça de Deus. Tudo tem sido agido, tudo tem sido redirecionado ao ser humano pela graça de Deus. Tudo foi graça de Deus. Graça significa um favor imerecido, algo que a pessoa não merece, mas Deus, pela sua graça, reconcilia o ser humano. Então, após descrever a corrupção que assolava a humanidade, a maldade se multiplicando e a decisão do Senhor em destruir da face da terra o ser humano, o escritor sagrado apresenta um porém. Que bonito esse porém. Termo que expressa um contraste. Então, toda a humanidade pecando, mas havia um porém. Olha aqui em Gênesis 6 e 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Numa humanidade toda pecadora, entristecendo a Deus, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí começa a construção da arca para a salvação daqueles que invocavam o nome do Senhor, que Deus achou graça nessas pessoas. Então, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e a graça de Deus voltou para Noé, e ele começou a construção da arca, e paralelamente ele pregava o evangelho. A Bíblia diz que Noé foi um pregoeiro da justiça, tanto construía a arca quanto pregava. Por que pregava? Procurando salvar pessoas para que entrassem na arca, mas no final só ele e a sua família entrou na arca. Então, há um homem que tem fé e obedece a Deus, manteve-se puro em meio a uma geração corrompida, Noé e a sua família. Gênesis 6 e 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Isso é muito importante. Noé andava com Deus. A humanidade toda andando no caminho do mal. Noé andando com Deus, voltada a sua atenção para Deus. Olha o que está escrito em Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando Deus disse, haverá um dilúvio, constrói uma arca, Noé creu na palavra de Deus e construiu a arca e foi salvo pela arca construída pela orientação de Deus. Noé teve fé, agiu por fé. Então Noé é uma pessoa de fé. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor, buscando a presença de Deus, temente a Deus. Noé não se conformou com o modus vivendi de sua geração. Modus vivendi é uma expressão latina que significa a maneira de viver. Então Noé não concordava com aquela maneira de viver da geração dele. Ele andava, era com Deus. O mundo andava de acordo com o inimigo. Noé e a sua família andavam com Deus. E Deus não agradou daquela geração, mas agradou de Noé. Então, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus
Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Agora, Paulo, escrevendo aos Filipenses, vem orientar para nós nesses dias, que é para nós essa palavra. No mundo de pecaminosidade, de adversidade, de afastamento de Deus, nós devemos ser luz neste mundo e glorificar a Deus e apresentar Deus para este mundo como Noé apresentou. Noé apresentou a pregação, apresentou a solução que era a arca, a multidão não quis, mas ele manteve-se firme no Senhor e a sua família entrou na arca. Então, Pedro também escrevendo, ele disse: não perdoou ao mundo antigo. O mundo antigo foi submerso, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então o dilúvio veio sobre os ímpios, os que não eram piedosos, mas para Noé houve solução, ele e a sua família. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência, de homens, eis que os destruirei, juntamente com toda a terra. Mas a Noé Deus preservou. O relato da primeira de Pedro faz menção da salvação da família de Noé. Noé pregou e pregou muitos anos e pregou muito, pregou na unção do Espírito de Deus. Ele foi um pregoeiro da justiça, e nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então Noé, numa unção, pregava para aquela multidão, enquanto que ele teve o prazer e alegria de ver a sua família entrar na arca, aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Deus estava sendo longânimo, Noé está pregando, Deus está esperando o povo se arrepender, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Noé construía, pregava, chamava atenção para que voltassem para Deus. Deus foi longânimo, está esperando se converter, até que chegou o dilúvio. Então nós não podemos ver maldade de Deus no dilúvio, mas sim um juízo de Deus, de um Deus longânimo que esperou, e havia um pregador pregando a verdade ali. Então, a salvação da família na arca de Noé. É tempo de recomeçar uma nova história. Então, Noé, a sua família, após o dilúvio, recomeçou a história da humanidade. Cada um de nós, ao arrependermos e nos convertermos ao Senhor, nós começamos uma nova história para a nossa vida. Então, dentre tantas lições preciosas a serem extraídas deste texto, vamos destacar: primeiro, a graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante. A graça de Deus estava antes do dilúvio, estava até no Éden também, esteve em toda a existência da história de Deus, e ela continua disponível para nós. Um favor que nós não merecemos, só aceitar Cristo em nosso coração. 2. A influência positiva de Noé sobre a sua família, para com a sua família. Então Noé se influenciou a própria família e influenciou o mundo. A sua família se converteu, entraram todos, seguiram a Deus, já serviam a Deus, já temiam a Deus antes do dilúvio. 3. A fé que resulta em obediência a Deus e um viver justo e reto. Então, para toda obediência há uma recompensa. Para toda desobediência há uma consequência. Repetindo, para toda desobediência tem uma consequência. Para toda obediência há uma recompensa. E aqui nessa história nós vemos isso. Então, coloque a sua família na arca. A família de Noé foi influenciada por ele. A geração ele pregou, eles não foram influenciados, mas a sua família foi influenciada.
Então, queridos, vamos agora para o tópico 3 da nossa lição, a origem das 3 civilizações antigas. Agora começa a espalhar depois das 3 civilizações. Quantos filhos Noé e a sua esposa teve? 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então aí já começaram 3 gerações, 3 civilizações espalhando pelo mundo. E nós vamos ver agora como Deus atuou nesse sentido aí, tá? A graça de Deus continuando. Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas marteladas na madeira era engolido pelo barulho da vida desregrada em que vivia na sociedade. Então, o barulho do martelo de Noé foi mais baixo do que o barulho do pecado no mundo. E Noé anunciando a salvação. Agora, porém, há um completo silêncio e uma terra vazia para um novo começo. Agora, silenciou, aconteceu o dilúvio e Noé começa com a sua família a reconstruir a humanidade, um novo começo da história. Então, os descendentes de Noé, Cã, Sem e Jafé foram espalhando para a Ásia, para a Europa, a África, foram espalhando, formando as 3 gerações futuras após o dilúvio. Uma nova terra, 3.1, uma nova terra, agora tudo diferente, começando de novo. Deus deu a Noé o que deu a Adão, agora está começando de novo, missão e autoridade, assim como Deus deu a Adão a missão, cultivar o jardim e guardar o jardim, Deus deu a Noé a mesma missão. Noé deveria encher a terra e dominá-la, aí as gerações foram espalhando. Olha Gênesis 9, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues, tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. Então começa uma nova geração, uma nova terra ali depois do dilúvio, e Deus prometendo um mantimento através de animais e através das plantações, Deus falando o mesmo que ele falou com Noé. Então as 3 gerações, Sem, Cão e Jafé. Nós já sabemos que Sem foi sincero e através dele nasceu os semitas, o povo de Israel, de onde nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Então, temos um paralelo com o Éden aqui. O dilúvio é um novo começo, porém não no jardim e não sem pecado, porque o pecado foi passando de geração em geração. Mesmo ele sendo salvo pela arca, já não era mais aquele homem da inocência lá do paraíso, já não era aquele ser humano. Então, porém, não se pode dizer que não era sem pecado. Por esta razão, a lei a respeito do valor da vida foi estabelecida. Aí Deus estabeleceu lei a respeito da vida, porque o ser humano herdou do primeiro casal o pecado original que foi passando de geração em geração. Aí vale a pena a gente repetir um provérbio muito conhecido: eu não estava no Éden, mas herdei a culpa. Também eu não estava no Calvário, mas eu herdei a graça. E isto é salvação, que hoje Deus tem repetido para nós todos os dias. Então, o recomeço da humanidade, começa tudo de novo. A humanidade chegou a um nível de depravação moral que em muito entristeceu ao Senhor. Porém, Deus viu em Noé a oportunidade de recomeçar a humanidade totalmente voltada para a adoração, obediência ao Senhor. O que eles fizeram? A primeira coisa que fizeram ao descer da arca depois de um ano: adorar ao Senhor. Agora uma nova oportunidade está nascendo para a humanidade.
Estabelecido o mandamento, dado a Noé e sua missão, Deus faz com ele e seus descendentes sua aliança divina. Quando Noé adora a Deus, aparece o arco-íris, então como um sinal de aliança de Deus com o ser humano. Porém, se enquadra mais com uma promessa divina, pois não há parte requerida do homem para que Deus não destrua mais o mundo com águas. Então, o que Deus mandou, aquele arco dizendo: eu estou recebendo a adoração de vocês, estamos fazendo uma aliança a partir de hoje, nessa nova geração, e vou abençoar essa nova geração. A família que sobreviveu ao dilúvio adorou ao Senhor, Deus enviou o arco dizendo que estava fazendo uma nova aliança através de Noé. Gênesis 9, muito conhecido nosso. E eu, eis que estabeleço o meu concerto, o meu pacto, a minha aliança convosco e com a vossa descendência, depois de vós e com toda a alma vivente, que convosco está, a de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até o animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus falando com eles na hora da adoração. E disse Deus: este é o sinal do concerto que eu ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então Deus estava fazendo um novo concerto com aquela nova geração que estava começando com Noé, o arco de Deus, o concerto, a aliança de Deus. A partir dos filhos de Noé, toda a terra foi repovoada. Mas o que aconteceu? Esses 3 foram os filhos de Noé desde que se povoou toda a terra. Então, depois, para comprovar que já existe muitos estudos arqueológicos e procura pela arca, para não pensar que a arca é uma história de ficção, uma historinha, mas algo verdadeiro que está na palavra de Deus, que não falha, que não muda, que é infalível. Então, tem arqueólogos que estão constantemente pesquisando, e de repente alguém encontra algo semelhante a uma arca, diz: eu encontrei a arca. De repente aparece mais pessoas pesquisando e parece que encontrou a arca. Então existe uma pesquisa contínua. Por quê? Porque foi um fato real, um fato verdadeiro, não uma historinha. Então, a origem das nações, aí começaram-se as nações espalhando pelo mundo. Aqui nós estamos vendo o globo terrestre aberto, de uma maneira geral, mas é melhor entender o globo mesmo como um globo terrestre. Assim, olhando o mundo dessa forma, fica mais fácil de nós entendermos. Aqui, Jardim do Éden, aqui nasceu o Salvador do mundo, onde está a maior parte habitada. E a parte da América, existe aqui em cima um espaço chamado Estreito de Bering, onde o ser humano passou da Ásia para a América. Quando o mapa está aberto assim, a gente não entende, mas essa parte última da Ásia aqui, ela está bem pertinho do Alasca, aqui nos Estados Unidos, olhando como um globo. Então foi por ali que o ser humano passou para a América. Quando os europeus chegaram aqui na América, já havia vidas aqui neste lugar. Aí as pessoas perguntam: então como eles passaram para estar aqui? Possivelmente aqui, um espaço de 100 quilômetros chamado Estreito de Bering. Passaram para a América e chegou até onde nós estamos. Então, o Estreito de Bering, lá no Polo Ártico, dava para passar para a América. E isso, só mais uma vez, o Estreito de Bering, onde passou da Europa, da Ásia, da África para a América. É a parte mais estreita entre esses continentes. Então, aqui novamente, olhando mais de perto, 3.2.
as 3 civilizações. Agora as 3 civilizações estão espalhando pela terra. Com o início de uma nova humanidade, os 3 filhos de Noé se tornaram pai de 3 grandes civilizações do mundo. Espalharam. Gênesis 10, 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações e suas nações, e destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio, povoando a terra como Deus falou que ia acontecer. Então, a geração de Sem gerou o povo hebreu, de onde nasceu Jesus. As outras gerações também ocupando a terra e espalhando na terra. Aqui é importante lembrar que dos semitas gerou os judeus, de onde nasceu Jesus, o Salvador do mundo, que era plano de Deus. Então, Sem deu origem aos semitas, Jafé deu as suas origens também, e Cã também deu as suas origens, espalhando por toda a terra. Assim, mais uma vez, os descendentes de Noé gerou Sem, Cã e Jafé, e Sem gerou Arfaxade, Shelá, Éber e Hebreus e os judeus. Tá? Lembrar que a palavra Éber significa aquele que vem do outro lado do rio. Abraão foi a primeira pessoa a ser chamada de hebreu, porque ele veio do outro lado do rio para habitar na terra prometida. Aí gerou o povo hebreu ou judeu por estar na Judéia. Sob a bênção similares dadas a Adão. Deus deu bênção a Adão? Sim. Deus prometeu bênçãos a Noé? Da mesma forma. E Deus os abençoou dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. Ainda disse: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. O mesmo que foi prometido para Adão e Eva também foi prometido para Noé. Então, mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos sobre ela. Esta era o início, Deus ensinando, prometendo provisão e falando que a humanidade ia se multiplicar. As 3 civilizações se multiplicaram, repovoando a terra para um novo começo. Olha que está em Gênesis. Esta, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio, e a terra foi povoada. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos, que a terra foi povoada. Então, 3.3, último subtópico da nossa lição, a grande confusão. Então, mesmo depois do dilúvio, surgiram as nações, mas teve a confusão acontecida na Torre de Babel. Vamos ver agora nesse subtópico. A criação de Deus indica a ordem sobre o caos. Deus criou tudo perfeito, mas o mundo entrou num caos. Gênesis 1, 2 e 3. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja que o Espírito Santo já estava lá, trazendo luz, aquecendo a terra para que houvesse vida. Isso sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que tudo estava em trevas. Qual foi a primeira providência dele? Haja luz, haja luz. E hoje, mesmo no mundo espiritual de trevas, Jesus dizendo: eu sou a luz, e vocês, filhos de Deus, são também luz para este mundo. Então, a terra era sem forma e vazia. Deus gera e comanda a vida, demonstra a sua glória, mesmo no meio ao caos, mesmo no meio a tanta depravação e pecado no mundo, Deus continua manifestando a sua glória e falando conosco. Tá? O propósito criativo sobre o vazio. Gênesis 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi originado por Deus. Deus trouxe a existência e domina todas as coisas, toda geração. Tudo está sobre o seu controle.
Então, a criação é um ato pleno de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este criar aqui, no hebraico, é a palavra bará, criar do nada, trazer à existência. Só Deus pode usar esse verbo, trazer à existência aquilo que não existe. E Deus fez isso. Então, tudo que Deus fez e faz é para a glória do seu nome. A natureza existe para glorificar o nome do Senhor. É só ler o Salmo 19 que nós vamos ver que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os seres humanos foram criados para glorificar a Deus. Aonde nós estamos, nós somos semelhantes a Deus, com capacidade de pensar, de agir, e tudo isso fazendo o bem, escolhendo o bem e deixando o mal. Tudo isso nós estamos glorificando a Deus. Deus cria a humanidade, dá dons e habilidades aos homens para que estes, por meio dos seus feitos, propaguem a glória do nome de Deus e a sua multiforme sabedoria. Por que Deus criou essa natureza linda? Para a glória do nome dele. Por que Deus criou os seres humanos com capacidade de raciocinar e com inteligência? Para glorificar a Deus com boas obras. Então, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Olhamos para a natureza, vemos que o Criador é maravilhoso, é perfeito. Então, porém, o que vemos em Babel retrata como o homem falha em dois aspectos. Estamos falando agora perto da Babilônia, onde eles adoravam o Deus Babel, e eles resolveram fazer uma torre para a glória do nome deles, para a glória do nome deles, não para a glória do nome de Deus. Vamos ver o que aconteceu. Ao invés de se espalharem como portadores da glória de Deus ao mundo, eles se ajuntaram. Deus disse, vocês vão espalhar. Eles se ajuntaram. Além disso, usavam a sua capacidade para honrar o seu próprio nome. Foi isso que aconteceu na construção da Torre de Babel. Façamos uma torre para a glorificação do nome deles. E Deus disse, espalhem para a glorificação do nome dele. É isso que Deus nos ensinou. E eles fizeram exatamente o contrário. O que aconteceu? E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Foi-lhes o tijolo por pedra, o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O que eles queriam? Um nome para eles. E Deus disse, vocês foram criados para glorificar o nome de Deus. A natureza é para a glória de Deus. Então, a Torre de Babel foi construída. Existe evidência lá na Babilônia, naquelas terras, que a torre realmente existiu. Mas Deus disse, desçamos e confundamos o homem. A resposta de Deus, a ordem humana que contraria o propósito de Deus, é a confusão. Olha aí, Gênesis 11. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, quando eles queriam construir para edificar e glorificar o nome deles, unidos, Deus falou, é o contrário, eu quero que vocês espalhem, formem nações, porque de uma nação vai nascer o Salvador, que vai abençoar todas as nações da terra. Então, a Torre de Babel existiu até o momento que Deus desceu e confundiu. Aí eles já não se entendiam mais, na sua comunicação não podia ficar junto. Foram formando grupos e formando nações, como até hoje nós vemos formando nações. A ação divina, porém, em confundir a língua também foi solução divina.
para a propagação daqueles que possuem a imagem de Deus. Agora eles não se entendem, mas agora cada nação, cada povo, cada pessoa tem a liberdade de adorar a Deus e buscar a Deus. Assim, aqueles que são justos e tementes a Deus iam destacar perante aqueles que não são tementes a Deus. Isso também foi uma vitória de Deus ali na humanidade. Viva para a glória de Deus. Deus nos criou para isso. Viva para a glória de Deus. Então, terminando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, nós estudamos no tópico 1, Elohim, o Criador e Senhor da história. Elohim, o Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor de toda a história. O que aprendemos no tópico 1? A história da humanidade cercada de fracassos e fraquezas não frustra os planos de Deus. Os planos de Deus foram feitos antes da criação do mundo. Então todo esse fracasso e depravação do mundo não frustra os planos de Deus. Deus continua amando e querendo salvar a humanidade. No tópico 2 nós estudamos o coração do homem e o coração de Deus. Estudamos. E o que aprendemos? Aprendemos que após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Então a entrada do pecado no mundo foi só decadência. Mas, no tópico 3, nós estudamos a origem das 3 civilizações antigas. Agora Deus já está preparando as civilizações para preparar uma nação para enviar o Salvador ao mundo. Então, o que aprendemos no tópico 3? O dilúvio deu uma nova chance para a humanidade recomeçar, tá? O amor de Deus estava ali, querendo recomeçar uma humanidade pura. Porém, o problema humano após a queda não foi resolvido com o juízo. Não resolveu, porque espalharam novamente e daqui a pouquinho já queriam fazer uma torre para glorificar o nome deles. A Deus se espalha novamente para que tenha uma nação para nascer o Salvador do mundo. Conclusão: a entrada do pecado na história afetou não apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Tudo foi afetado por causa do pecado. Porém, tal tragédia não surpreendeu o Criador, pois o perfeito plano da redenção já estava delineado desde a fundação do mundo. Então isso não frustrou o coração de Deus, entristeceu o coração de Deus, mas lá na eternidade ele já tinha planejado que ele ia enviar um Salvador para a humanidade, Jesus Cristo. Então, o plano de Deus era chegar na cruz do Calvário e salvar aqueles que crescem em Jesus. Deus nunca planejou um mundo de adversidades e problemas. Pelo contrário, Deus está sempre resgatando. Então, a salvação é pela graça. A graça de Deus agiu desde o Éden, quando o pecado entrou ali, e veio passando em cada momento a graça de Deus tentando trazer o homem para perto de si. Então, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para salvar. Não envergonho do Evangelho, porque ele tem poder para salvar. E como esse Evangelho nos salva? Pela graça de Deus. Deus é tão maravilhoso que ele nos enviou graça sobre graça para reconstruir tudo de novo. Que Deus seja louvado nessa Escola Bíblica Dominical. Nossos agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Moisés, a você que está participando conosco, interagindo e glorificando o nome do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus.